Fala pessoal, sou o professor Spider, estou aqui novamente para continuar nosso estudo aprofundando os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. Vamos continuar nossa série de vídeos sobre os macrófagos e nesse vídeo vamos falar sobre os mecanismos efetores dessas células durante as respostas imunes. Se você quer saber o que ela faz e como ela faz uma vez que ela foi ativada e recrutada em uma resposta imune, cola aqui comigo que após a vinheta a gente começa. Bora lá! Bom, seguindo essa toada ainda do efeito do macrófago sobre outras células, vou destacar aqui com vocês a ação da interleucina 10. Então lá, macrófago produz IL-10. Outra célula que produz IL-10 é a célula T, especialmente a célula T reguladora. No nosso vídeo de células T reguladoras, a gente fala um pouquinho que o papel da IL-10 ali é inibir a resposta imune, é um papel modulador. E aí, olha só, os alvos da IL-10. A IL-10 age nos próprios macrófagos, age nas células dendríticas e o efeito ali vai ser de inibir a expressão de interleucina 12, dos coestimuladores e do MHC de classe 2. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre a interleucina 12, tem um efeito importante para a ativação de um determinado grupo de células T, bem como dos coestimuladores do MHC. Tudo isso aqui, pessoal, são estímulos para a ativação de células T. Tá? Coestimuladores, a gente vê lá no nosso vídeo sobre a ativação dos linfócitos T e a apresentação de antígenos, bem como também o MHC de classe 2, que eu já mencionei, né, que o MHC é uma molécula de apresentação de antígenos importantíssima. Então, a IL-10 consegue aqui, de certa forma, estar inibindo a atividade dos próprios macrófagos ao inibir a expressão dessas moléculas importantes para a apresentação de antígenos. Bom, ainda nessa toada de inibição, a gente tem o fator de transformação do crescimento beta, ou fator de crescimento transformante beta, que a gente pode ver aqui nessa parte. O TGF-beta é secretado principalmente pelas células T reguladoras também e por macrófagos. Olha o destaque aqui. Assim como eu falei para a interleucina 10, o efeito é a modulação ou a inibição da resposta imune. O efeito do TGF-beta é importante sobre as células T, porque inibe a proliferação e as funções efetoras, a diferenciação dessas células T, ou seja, está inibindo a imunidade adquirida de forma importante aqui. A célula B vai parar de produzir, a célula B vai ter a sua inibição proliferativa, bem como vai ter a estimulação da produção da IgA. Então, também vai ter o cardzinho aqui, ó, se você quer entender um pouco sobre a célula B, sua proliferação, especialmente aqui sobre a produção de anticorpos. Macrófagos também vão receber efeito do próprio TGF-beta e, olha só, o efeito inibe a ativação do próprio macrófago, gera um estímulo do macrófago para a execução de fatores angiogênicos, ou seja, para a produção de vasos sanguíneos, de novos vasos sanguíneos. E isso é um efeito importante que o macrófago precisa para a sua função como célula associada ao reparo de lesões. Então, quando a gente vai ter um reparo de lesões, o processo de angiogênese é extremamente importante. E aí, o TGF-beta inibe a ativação do macrófago, ao mesmo tempo estimula ali o seu efeito pró-angiogênico importante no reparo. Então, a gente vai explorar melhor essas facetas do macrófago no próximo vídeo. Também tem um efeito sobre fibroblastos e estimula ali a síntese do colágeno. A gente sabe que o colágeno é uma molécula importantíssima na matriz extracelular e, especialmente no processo de reparo de tecidos, a matriz celular tem um papel importantíssimo. Então, o colágeno vai ser uma molécula extremamente importante para o reparo de tecidos, e isso é induzido pelo TGF-beta, produzido, por exemplo, pelos macrófagos. Eu falei agora dos efeitos no sentido anti-inflamatório, mas os macrófagos também conseguem gerar estímulos pró-inflamatórios e que vão aumentar a atividade das células do sistema imune. Então, destaco aqui, por exemplo, a ação do macrófago com a interleucina 12. Tá? Então, o macrófago e a célula dendrítica podem produzir a interleucina 12. Certo? Essa interleucina 12, olha o efeito que ela tem, olha que interessante. Na célula T, ela vai promover a diferenciação da célula T no chamado perfil TH1. Então, tem um videozinho aqui que a gente fala da ativação da célula T, do TCD4, né, o T auxiliar, o T helper, que a gente tem aqui
o TH, do tipo TH1, que é um tipo, resumidamente, aqui é um tipo mais ofensivo, mais microbicida, por exemplo. Tá? Então, o macrófago, a partir da IL-12, consegue estimular a diferenciação da célula T no perfil TH1. E a célula NK também sob efeito dessa interleucina 12. Como? A interleucina 12 vai estimular a célula NK e a célula T a secretar interferon gama. E o interferon gama vai ter um efeito, depois que a gente vai ver, interessantíssimo sobre o próprio macrófago. Tá? Então, é como se a IL-12 produzida pelo macrófago tivesse um efeito na célula T e na célula NK, para que a célula T e a célula NK produzisse o interferon gama, e esse interferon gama vai ter um efeito importante depois para o macrófago. Bom, além disso, você pode observar que a IL-12 gera uma atividade citotóxica aumentada em alguns grupos de células T e células NK também. Como a gente vai falar aí nos vídeos de células NK e células T, vocês vão ver que a ativação por interleucina 12 é um processo importante também. Além da IL-12, o macrófago também secreta a IL-15 e ela tem uma associação também importante com a NK e a célula T, uma vez que na NK estimula a proliferação e a célula T também estimula a sobrevivência e a proliferação do tipo CD8 de memória. Tá? Então, mais uma função aí que o macrófago contribui para o combate aí a micro-organismos com o IL-12 e agora o IL-15. Além disso, a gente tem a IL-23. Olha lá, macrófago produz, e o efeito dela na célula T vai ser a produção, e o efeito do macrófago vai ser aqui na célula T a manutenção das células que produzem o IL-17, o chamado perfil TH17. Também no vídeo de ativação de linfócitos, quando a gente fala do TH17, a gente destaca, né, o seu efeito também, que é importante para combater, por exemplo, micro-organismos extracelulares. A IL-17 é importante para a ativação de neutrófilos. Quando a gente fala lá do neutrófilo, na ativação do neutrófilo, a IL-17 é uma molécula muito importante também, porque estimula até a medula óssea a produzir mais neutrófilos. Tem até um desafio lá de uma questão onde a gente fala um pouquinho desse processo do papel do IL-17. Então eu falei aqui de muitas citocinas que os macrófagos produzem, interferindo no papel de outras células do processo inflamatório, na própria resposta imune inata ou adquirida. Mas agora eu queria destacar aqui algumas citocinas que exercem efeitos sobre o macrófago e sobre sua ação. Isso aqui é extremamente importante, hein, pessoal? Essas citocinas que eu vou mencionar aqui vão direcionar uma das facetas dos macrófagos, que geralmente o macrófago não vai ter todos esses efeitos simultaneamente acontecendo. Muitas vezes o macrófago vai ter um perfil, e é disso que nós vamos falar aqui. O interferon gama, lembra que nós citamos agora há pouco o interferon gama? Ele é estimulado quando o macrófago produz a interleucina 12 e ela acessa o linfócito T e a célula natural killer, e faz essa célula sintetizar o interferon gama. Esse interferon gama vai fazer o quê? Então, olha lá, ó, a célula T, do tipo TH1, o CD8 e a NK produzem esse interferon gama, e aí o macrófago vai ser ativado de forma clássica. E o que é a principal característica da forma clássica do macrófago? É isso aqui, ó, aumento das funções microbicidas desse macrófago. Então ele vai, todos aqueles mecanismos mencionados anteriormente, que eu falei lá, ó, apresentação de antígeno, fagocitose, explosão respiratória, secreção de defensinas, tudo isso vai ser amplificado para a atividade aí do macrófago a partir da presença do interferon gama. A gente pode mencionar ainda um efeito do interferon gama sobre outras células, mas o destaque aqui para a gente é a célula do macrófago. Mas ele age efeito sobre a célula B, induzindo aí a secreção de anticorpos específicos, também age na própria célula T para diferenciar em TH1 e várias outras células, aí, principalmente as apresentadoras de antígeno, na expressão do MHC de classe 1 e classe 2, no processamento do antígeno e na apresentação. Então, é uma molécula extremamente importante na imunidade inata e adquirida pelo seu perfil microbicida. Por outro lado, a gente pode voltar aqui para falar do papel da interleucina 4 e também da interleucina 13. Olha lá, quem produz IL-4 e IL-13 são as células T também, CD4, né? Só que aqui é o TH2. Olha lá, ó, IL-13, célula TCD4, TH2. Além delas, temos também os mastócitos. E aqui a L13 é produzida pela NKT também, de acordo com o livro aqui. A gente tem ainda que destacar
que a IL-4 tem vários efeitos em várias células. Olha só, então é como a célula T vai ajudar várias células, mas eu quero destacar aqui o macrófago também. Então, olha lá, ó, célula B, célula epitelial, fibroblastos. A gente tem aqui a célula B induzindo a produção de anticorpos, a proliferação do próprio TH2. Mas no macrófago, olha lá, ó, ativação alternativa. Então é a outra faceta do macrófago. Na outra era uma ativação clássica. Aqui vai ser a chamada alternativa. E além disso, a IL-4 inibe a própria ativação clássica, que é mediada pelo interferon gama. Então, ou o macrófago ele vai para o caminho da ativação clássica ou para o caminho da ativação alternativa. E a IL-13 também faz o mesmo efeito lá, ativação alternativa. Então nós vamos explorar isso aqui no próximo vídeo. Bom, e para não perder esses próximos vídeos, onde você vai estar sabendo aí sobre atividade do macrófago com as citocinas ativadoras do perfil clássico ou do perfil alternativo, confere se está inscrito no canal com o sininho ativado para você poder receber a notificação assim que os vídeos forem saindo, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou do vídeo e comenta aqui qual dessas citocinas você acha que é a mais importante para combater micro-organismos intracelulares ou qual citocina é mais importante, por exemplo, para o reparo de tecidos. Vê se você pegou aí a dica com a explanação sobre as citocinas, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!